Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe sua manhã, que Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do nosso Cristo, exaltado seja o reino dos céus aqui nessa terra, em nome de Jesus. Eu quero já agradecer a você que talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, ouça essa mensagem até o final. E se te edificar a sua vida, compartilhe, se inscreva no nosso canal e abençoe mais pessoas em nome de Jesus. Assim como um dia alguém compartilhou essa mensagem com você. Amém? Você faz parte dessa família e Jesus te ama assim como ama a nós e a todos que estão nesse mundo, em nome de Jesus. E você que já faz parte desse canal, muito obrigado. Continue compartilhando. Peço para que as pessoas se inscrevam e que vidas venham ser edificadas e venham ser abençoadas pela honra e pela glória do nome do nosso Senhor. Amém? Amados, hoje eu quero deixar um tema que diz o reino de Deus. Amém? Está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia! Eu quero que depois você leia Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 14 e depois o 33. Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 14 e o 33. E reflita nessa manhã para que o Senhor fale contigo. Peça para que o seu Consolador, o nosso Consolador, o Espírito Santo, esteja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amados, quando Cristo ensinou seus discípulos a orar, ele disse, em Mateus 6,10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia! E quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos pedindo a Deus que estabeleça o seu governo dentro de nós, para que nós submetamos inteiramente ao nosso Senhor. Também pedimos que estabeleça seu reino onde quer que nós estejamos. Com consequência, a vontade do Senhor se realiza neste mundo, tal como é realizado no céu. Você pode dar uma glória a Deus por isso, querido? Aleluia, e que seja assim. Temos que falar amém, amém e amém. E queridos, o reino de Deus domina onde quer que nós estejamos. Quem cremos em Jesus, declaramos o seu governo sobre essa terra. Em Mateus 18, 1,4, Jesus disse que o maior no reino dos céus é humilde. Portanto, nós devemos ser esperançosos, receptivos ao ensino, sem arrogância alguma ou submisso à vontade do nosso Senhor. Jesus declarou em Marcos 10, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará no reino dele. Então, queridos, buscar o reino de Deus significa nos achegar com humildade diante do nosso Senhor, ciente de que não podemos viver sem Ele. Em Tiago 4, a Bíblia vai nos relatar que Deus concede graça aos humildes. Em Isaías vai anunciar que o nosso Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. Aleluia! Quando vivemos humildemente, queridos, como cidadãos do reino de Deus, Ele nos fortalece e nos vigora. O reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, queridos, o interessante é quando Jesus ensina os discípulos a orar, porque eles pediram. E nós lemos aqui em Mateus 6 que é o que nós chamamos de oração modelo. É um modelo de oração.
Mas dentro dessa oração há um estudo poderoso, há algo que Jesus queria revelar para nós. E aqui há só um pequeno pedaço daquilo que nós estamos trazendo a revelação do reino de Deus. E aí Jesus fala: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino é pedir para que Deus estabeleça esse governo dentro de nós. E que governo? O governo do Senhor, o governo dos céus. Mas muitas pessoas acabam não entendendo isso e usam essa oração como vã repetições. E a Bíblia vai nos relatar que nós não podemos falar vãs palavras, vãs repetições. Então nós precisamos entender que nós chamamos isso de uma oração modelo. Algo que quando eu começar a orar, que é falar com o nosso Deus, eu começo a pedir que venha o reino do céu sobre nós e seja feita a vontade do céu sobre nossa vida. Assim como é na terra, assim será na terra como é no céu. Então nós estamos pedindo que quando nós falamos venha o teu reino, é que o governo de Deus venha estar sobre nós e dentro de nós. E quando nós falamos de governos, nós temos que falar sobre submissão. Não há um governo sem pessoas submissas. E nós precisamos entender que nós somos totalmente submissos ao governo do nosso Deus. E nós precisamos entender que não é simplesmente ser o governo de Deus, né? Que vem o seu reino aqui nessa terra. Não é a terra física. Mas essa terra que ele está falando somos nós, somos eu e você. Porque quando nós falamos isso, ser estabelecido o reino dentro de nós pessoas, igreja, nós entendemos que aonde quer que nós estejamos, nós trazeremos o reino de Deus dentro daquele lugar. Se você está trabalhando, o reino de Deus estará estabelecido dentro daquele lugar. Se você estiver dentro de uma igreja, não importa a igreja, o reino de Deus estará estabelecido naquele lugar. Porque o reino de Deus não é 4 paredes, o reino de Deus não é esse mundo, esse mapa geográfico. O reino de Deus está dentro de mim e dentro de você. Quando eu falo venha o teu reino, eu estou falando, Senhor, traga o seu reino para dentro de mim, que eu começo a me desprender do reino que é esse reino terreno e começo a entender o reino celestial, aonde um dia eu irei morar. Mas para isso eu preciso me submeter a esses ensinos, a isso que o Senhor quer nos mostrar. Então, independente, quando o reino de Deus estiver dentro de você, não importa onde você está, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro de uma reunião, dentro de projetos, dentro de um supermercado, dentro de um shopping, o reino de Deus estará estabelecido porque você está caminhando sobre aquele lugar. A palavra de Deus vai dizer que quando você colocar a planta dos seus pés e a palma das suas mãos, você tomará por herança. E só toma por herança aqueles que são filhos, aqueles que têm o reino de Deus dentro deles. Só que quando nós falamos de domínio, se submetermos, nós precisamos entender que nós precisamos ser humildes para aprender. Nós precisamos ser esperançosos de saber que nós iremos aprender, receptivos ao ensino e saber que nós precisamos receber esse ensino dos céus. Nós precisamos parar de sermos arrogantes e precisamos ser submissos à vontade do nosso Senhor. Em Marcos 10, Deus falou e nos orientou: quem não receber o reino de Deus como uma criança. Você precisa ser uma criança ingênua, que a tudo que é ensinado absorve, aprende e se submete. Assim como uma criança se submete ao Pai terreno, é assim que nós temos que ser com o nosso Pai celestial.
Porque quem não recebe o reino de Deus como uma criança, querido, jamais entrará nele alguma coisa. Nós precisamos ser humildes e pedir para que o Senhor nos mostre a chegada do seu reino. Nós precisamos, assim como Tiago 4 nos diz, Deus concede graças ao humilde. E sabe, queridos, quando eu fiz esse devocional, e esse devocional me mostrou que Isaías mostra que ele dá força aos cansados e vigor aos fracos. E eu dei um aleluia por isso, porque eu sei. Nós passamos por um processo, nós passamos talvez dias, nós passamos momentos às vezes que nós temos os nossos trabalhos pessoais, nós temos os nossos trabalhos para Deus. E a matéria, o nosso corpo acaba se fadigando, se cansando. Mas Isaías 40, 29 vai dizer que Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. Aleluia! Talvez você tenha se encontrado nesse momento, assim como eu estava. Não cansado de fazer as coisas nem para Deus, nem o meu trabalho, mas cansado materialmente. Quando trabalha com cura e libertação, quando você trabalha no reino de Deus, mais o seu trabalho do dia a dia, o seu corpo, uma hora ele pede descanso, ele pede para que você canse. Mas eu posso te falar algo, querido. Deus dá força aos cansados e Deus dá vigor aos fracos. Você pode dar glória a Deus por isso. E seja humilde de chegar ao Senhor e falar: Pai, eu estou cansado, revigora minhas forças. Pai, me dê graça, Senhor, porque eu estou cansado. E não é um cansado de você reclamar de fazer as coisas. É um cansaço físico. É um cansaço que você precisa repousar. Mas não pare por isso. Porque busque sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos e te exaltamos pela sua mensagem. Obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, o quanto o Senhor tem falado conosco pela manhã. Pai, eu desejo meu e daqueles que estão te ouvindo se achegar a ti com humildade, Senhor, e buscar o teu reino e a tua vontade acima de qualquer coisa, em nome de Jesus. Mas também nós sabemos, Senhor, que nós não somos capazes de fazer isso sem o teu auxílio. Então nos concede a tua graça, Senhor. Nos concede o teu vigor. Renove a força daqueles que estão cansados, Pai. Renove o vigor daqueles que estão fracos e abatidos, Pai. Dá vida àquele que não tinha mais vida, Senhor. E estabeleça seu reino sobre nós. Estabeleça seu reino sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Que você tenha um excelente dia na presença do Eterno. E se essa mensagem te edificou, compartilhe com mais vidas. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Fique na paz.